Bom vendo, meu nome é Lívia. Hoje a gente vai conversar sobre onde nasce o sabor do queijo e de todo produto de terroir brasileiro. Onde é no nosso organismo, na nossa fisiologia, que o sabor realmente acontece. E não é na língua, não é no nariz. E essa resposta vai mudar a forma que você se relaciona com esse tipo de produto. Que via voyagio estu profunda. Você provavelmente já ficou gripado e parou de sentir gosto de comida, né? Isso não é impressão, é algo que acontece com todo mundo. Inclusive, na época da Covid, foi algo que foi bastante discutido, né? E assim, é uma sensação terrível. Se ele vier aqui, eu vou gravar com ele. Vem cá. Foi exatamente essa sensação cotidiana que todo mundo já sentiu uma vez na vida, ou quase todo mundo, que levou os pesquisadores do Instituto Karolinska, em Estocolmo, a conduzir um estudo publicado em setembro de 2025, na Nature Communications, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. A pergunta deles é onde exatamente no cérebro o sabor é construído. Quando a gente mastiga, existem dois caminhos possíveis que acontecem ao mesmo tempo. São praticamente indissociáveis. Nem sei se essa palavra existe, mas não tem como excluir um caminho, a não ser cientificamente como foi feito nesse trabalho. A língua detecta gosto. Doce, amargo, salgado, ácido, umami. E, ao mesmo tempo, os compostos aromáticos seguem pela garganta, através da boca. Os compostos aromáticos sobem, chegam até o nariz por dentro. É o caminho retronasal que a gente chama de aroma. O aroma, ele é diferente do odor. O odor é o que a gente sente pelo nariz, a parte de fora, ortonasal. O aroma, a gente sente por dentro, pelo retronasal. São duas rotas paralelas que chegam ao cérebro quase simultaneamente. E o sabor, que seria a experiência completa, a integração entre as duas. E é exatamente aí que fica realmente a pergunta. Onde no cérebro acontece essa integração entre gosto e aroma? E para responder isso, eles precisavam de um experimento muito robusto. Foram 25 pessoas separadas em duas fases. Primeiro, numa sessão de laboratório, onde eles aprenderam a associar um aroma doce com um gosto doce e um aroma salgado com um gosto salgado. Os pesquisadores chamaram isso de ligação de sabor, traduzindo. A associação entre gosto e aroma que o cérebro constrói com a experiência. Essa ligação era condicionante para o experimento funcionar. Depois, dentro de um aparelho de ressonância magnética, as pessoas receberam estímulos completamente individualizados. Então, entregues oralmente, dentro da boca. Num momento, só o aroma, sem o gosto, em um outro momento, só o gosto, sem o aroma. E aí, o aparelho registrava não apenas as regiões que acendiam, mas o padrão de como cada um respondia. E exatamente esse padrão que os pesquisadores quiseram comparar. Quando as pessoas recebiam só o aroma, a ínsula ativava uma região profunda do córtex cerebral, localizada no sulco lateral, que age entre a ponte entre o corpo e a mente. Ela percebe sinais internos, como percepção de dor, batimento cardíaco, age no processamento emocional, na regulação de vícios, tem alguns artigos que comentam sobre isso, na funcionalidade social, então, para a gente conviver em sociedade, para empatia, interação social. E não foi no córtex olfatório, exatamente onde é considerada a região que processa gosto. E a descoberta mais profunda sobre isso e mais significativa foi o que acontecia dentro dessa ativação. Os padrões de resposta ao aroma doce e ao gosto doce eram sobrepostos, ou seja, o cérebro usava o mesmo código neural para os dois, aroma e gosto.
um código compartilhado específico para cada sabor. Sabor. E ele não distingue se chegou pela língua ou pelo caminho retronasal. Então, a gente começa a entender que o sabor é uma construção única e que acontece na ínsula. Mas antes da gente começar a falar o que significa na prática, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, é rapidinho. Toda semana tem vídeo, descomplicando a ciência, falando dos queijos e outros produtos de terroir brasileiro, para descomplicar e fazer você, consumidor, entender mais sobre esse mundo, provando que tudo o que a gente degusta e que tem identidade, tem terroir, também tem ciência. E aí o artigo explica que esse mecanismo é a base neural para a sensação de gosto induzido pelo aroma. Ou seja, às vezes sem nenhum estímulo na língua, o gosto pode aparecer. E isso talvez seja uma explicação para isso. O cérebro já aprendeu que os dois chegam juntos. Quando o aroma aparece, a ínsula responde como se o gosto já estivesse ali também. Agora pensa num queijo. Quando a gente mastiga esse queijo, os compostos voláteis sobem pela garganta e chegam ao nariz pelo caminho retronasal. A ínsula recebe esse aroma com o mesmo código neural que usaria para o gosto. E o que você experimenta como sabor, que envolve toda essa complexidade, essa experiência, a sensação, é gosto e aroma fundidos em um código único, construído na ínsula. Isso vale para qualquer produto de terroir. O café de origem, o mel, café especial no caso, né, gente? Aqui, ó. Café especial. Mel de abelhas nativas, mel da apicultura tradicional, a cachaça artesanal, o queijo, tudo que tem identidade carrega compostos voláteis e muitas vezes diversos que percorrem esse caminho retronasal, também é captado pela língua e chega aí na ínsula. Então, o terroir, ele não está só no lugar, ele está também como o nosso corpo decodifica esses compostos, gerados aí pela vegetação, pelo clima, pela fisiologia dos animais, das plantas. E se você quer sentir isso realmente acontecendo, tem aqui um negócio assim super legal para você fazer. Prova um pedaço de queijo com o nariz tampado, você vai sentir o gosto. Provavelmente o salgado, se for um queijo, né? Você vai sentir o ácido, pode sentir um dulçor por conta da gordura do leite, né? E aí depois você solta o nariz com o queijo ainda na boca. Naquele momento o sabor inteiro aparece, mas não mudou nada no queijo. O que mudou foi o acesso ao retrogosto, que é o aroma, e com ele a codificação na ínsula, promovendo a experiência completa. Cara, tá aí uma coisa que eu achei que eu nunca ia sentir na minha vida, mas depois que a gente mergulha nesse mundo, é muito interessante. E a nossa relação perante o mundo, perante os alimentos e tudo mais, vai mudando. A minha relação com os alimentos tem mudado. Agora, depois desse artigo aí, que saiu em 2025, eu vou ali fazer o teste com o meu queijinho que eu tenho aqui em casa. Você tem que me contar como que foi a sua experiência aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais porque a gente está montando uma experiência incrível chamada Vec Savoro, um desafio sensorial gratuito, 3 dias, 3 produtos. Café, mel e queijo. A gente vai treinar exatamente isso que a gente falou aqui nesse vídeo e você vai fazer com os produtos que você tiver em casa. O despertar do sabor começa com uma escolha. Prestar atenção. Que via semana do Paca. A gente se vê no próximo vídeo. O artigo que a gente conversou aqui tá na descrição. Vai lá e não esquece de comentar, hein? Até a próxima.